galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estarmos aqui. O meu nome é Misael, eu sou professor de História. É um prazer estar aqui, gente. Então, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos discutir mais uma questão do Enem? Então vamos lá, mas antes, gostaria de dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativou o sininho para saber as notificações, aproveite o momento e faça isso. Vocês não sabem quanto vão estar me ajudando. E se puder e quiser, podem me seguir no Instagram. O link para o perfil se encontra na descrição do vídeo. Gostaria de avisar também, galera, que pela primeira vez nós demos início à nossa campanha de financiamento coletivo, galera. Eu entrei aí para a página do Apoia-se para que meu canal possa ser financiado coletivamente. Seja o meu apoiador, me ajude para que eu possa conseguir me manter aí gravando os vídeos, né? A gente sabe que editar vídeo não é uma tarefa fácil, dá muito trabalho, e para que eu possa viver por conta disso, eu preciso ser custeado aí, eu preciso ser financiado para poder continuar tendo tempo, me dispor para produzir vídeos de qualidade. Então é isso. Gente, então vamos lá, vamos discutir essa questão aí do Enem. Essa questão parece que não está muito fácil, não. Parece que está muito fácil. Mas vamos lá. A gente percebe logo de cara que tem um texto na questão. Esse texto precisa ser lido, compreendido e interpretado. Mas vamos fazer isso depois da gente ler o enunciado. Vamos lá. Do ponto de vista da Inquisição, vírgula. Do ponto de vista da Inquisição, vírgula. Então a gente parte do pressuposto que a alternativa correta vai completar a afirmativa. Então a gente tem que descobrir qual é a afirmativa correta, qual é a alternativa que traz que completa corretamente a afirmativa, né? A afirmação. E provavelmente a resposta a gente vai encontrar no texto. Então vamos ler o texto. Então vamos lá, olha só. O texto está falando assim. No final do século XVI, na Bahia, Guiomar de Oliveira denunciou Antônia Nóbrega à Inquisição. Segundo o depoimento, esta lhe dava uns pós, não sabe de quê, e outros pós de osso de finado, os quais pós ela confessante deu a beber em vinho ao dito seu marido, para ser seu amigo e serem bem casados, e que todas estas coisas fez tendo-lhe dito a dita Antônia e ensinado que eram coisas diabólicas, e que os diabos lá ensinaram, melhor dizendo. Desculpa aí, gente, errei na leitura do texto, mas eu já me corrigi. Que os diabos lá ensinaram. Então, o que dá pra gente entender do texto? Cara, deu pra entender que o Guiomar estava lá de boa com a Antônia Nóbrega, né? E de repente ela pegou o vinho e colocou no vinho os pós, não sabe de quê, que o Guiomar não sabe de que é, e pós de osso de finado. E segundo a Antônia, segundo Guiomar, né, a Antônia disse para ele que esse pó era para eles serem amigos, né, e serem bem casados, né. Pelo que entendi, seria para afirmar cada vez mais o casamento deles, assim. E aí, segundo o Guiomar, a Antônia diz para ele que essa prática, essa simpatia, né, ela aprendeu com os diabos que ensinaram isso para ela. E agora, gente, como é que a gente resolve aí essa alternativa, essa questão? A gente precisa encontrar uma alternativa que serve para completar a frase do ponto de vista da Inquisição, né? O que deve ser feito do ponto de vista da Inquisição?
Vou lá, vou dar 1 minuto, hein? Tempo de 1 minuto, galera. E aí, vocês conseguiram achar a resposta? Qual resposta vocês marcariam? Do ponto de vista da aquisição, complete a frase. Qual das alternativas aí serve para completar essa frase? Vamos lá? Vamos ler a resposta? Olha só, as alternativas, melhor dizendo, né? Porque a resposta é uma só. Então vamos lá, galera. Alternativa A. O problema dos métodos citados no trecho residia na dissimulação, que acabava por enganar o enfeitiçado. Então vamos lá, galera, vamos combinar uma coisa. Se houvesse um engano, o Guiomar ele não saberia, por meio da própria esposa, que ela aprendeu aquela arte com o diabo. Se a própria Antônia disse para o Guiomar que ela aprendeu essa arte com o diabo, cara, não houve enganação nenhuma. Ela falou a verdade, entendeu? Segundo o ponto de vista dela. Segundo o ponto de vista do Guiomar, a Antônia falou para ele. Ela confessou que deu de beber vinho para ele. Na verdade, deu de beber ao dito seu marido, né? Na verdade, a gente nem sabe se era... Na verdade, a gente nem sabe se o marido dela era o Guiomar. Eu estou imaginando que o marido dela seja Guiomar, mas eu acho que, na verdade, na verdade, o marido da Antônia era outra pessoa, né? Ele deu de beber ao dito seu marido, né? Essa bebida com pó de não sei o que, com osso de finado, e disse que aprendeu com o diabo, né? E então não houve engano nenhum. Se a gente colocar aqui esse marido é Guiomar, não houve engano nenhum, né? Porque ele foi revelado a ele o que ele estava bebendo. Então não pode ser a letra A. Letra B. O diabo era um concorrente poderoso da autoridade da igreja. E somente a justiça do fogo poderia eliminá-lo. Cara, a gente estudou na aula número 12, que a gente fala sobre a Inquisição no Brasil, que nessa época, nessa conjuntura, o principal inimigo da Igreja Católica na Europa eram as igrejas protestantes, né? É por isso que você teve o Concílio de Trento e você teve, então, a Contra-Reforma, um movimento de Contra-Reforma pelas igrejas, né? Então essa conjuntura, a análise dessa conjuntura já deve ser o suficiente, a compreensão dessa conjuntura já deve ser o suficiente para a gente não marcar essa alternativa. Mas por via das dúvidas, vamos pensar no seguinte: não está falando no texto em nenhum momento que o diabo é a criatura mais forte. Só disse que ela aprendeu com o diabo, entendeu? Não necessariamente quer dizer que o diabo seja mais forte, o inimigo mais forte da igreja. Lembrando muito bem que na aula número 12, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, a gente fala que o maior desafio da Igreja Católica naquela época eram as igrejas protestantes. Então, por isso que a letra B também não está correta. Letra C. Os ingredientes em decomposição das poções mágicas eram condenados porque afetavam a saúde da população.
Na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Se a gente pegar aí o texto, a gente vai ver que ela só foi denunciada porque ela seguiu aí o que foi proposto pelo diabo e não o que foi proposto pela igreja, né? Não era porque as poções mágicas afetavam a saúde da população. Poderia até afetar, mas não era essa a preocupação da igreja. Às vezes a igreja poderia oferecer algo que matasse alguém, sugerir algo que matasse alguém. Mas, mas está fazendo pelo bem da igreja, né? Então, o que importa naquela época é se a pessoa, se a sociedade seguir as normas da igreja e não as normas diabólicas. Né? Então a letra C está errada. Letra D. As feiticeiras representavam séria ameaça à sociedade, pois eram perceptíveis suas tendências feministas. Gente, não tem nem como, cara. Tendências feministas. Tendência feminista seria, pelo menos na concepção anarquista, né, feminista falando, sem marido, fora marido. A gente não precisa de marido para se manter, né? Pelo menos isso na lógica anarquista, né? Na lógica feminista anarquista, sem pátria, sem marido, sem... Mas aí já Mas aí eu estou falando de um pensamento filosófico, político aí, muito posterior à época ao qual a gente está falando, né? Então isso já dá uma pista, né? Você não pode chamar de tendências feministas algo que acontece no século XVI, porque no século XVI não existia nem noção de feminismo, não tinha nem noção de feminismo, né, cara? As pessoas não tinham nem noção do que era isso nem existia, entendeu? Então é um anacronismo, né, que a banca está fazendo aí. O anacronismo é quando a gente quando a gente pensa um determinado fenômeno do passado com o olhar do século XXI, o olhar do século em que vivemos, né? Uma coisa é você pensar a partir do seu presente algo verossimilhante àquela época, com base nas fontes que você observa. Agora, a outra é você fazer uma análise totalmente descontextualizada da realidade daquela época. Você não pega nem fontes de época para poder analisar. Você simplesmente pega o seu pensamento do século XXI e joga lá no passado. Isso é anacronismo. Foi o que a banca fez agora com essa alternativa, né? Chamando aí as feiticeiras aí de pessoas que tinham tendências feministas. Então a resposta certa só poderia ser a letra E. Os cristãos deviam preservar a instituição do casamento, recorrendo exclusivamente aos ensinamentos da igreja. Gente, foi o que a gente falou na aula anterior, na aula número 12, né? Por que os cristãos deviam preservar a instituição do casamento, recorrendo exclusivamente aos ensinamentos da igreja? Porque a igreja, a monarquia católica, estava predominando em alguns pontos do globo, né? Portugal, por exemplo, nessa época, estava unida à Espanha, ou seja, dois reinos católicos. E aí você precisava ter o controle dos locais invadidos, né, conquistados entre aspas. Você deveria ter a certeza de que esses locais seriam controlados, não seriam imaculados por nenhum pecado, né? Porque eram terras sagradas. Essas terras conquistadas eram terras sagradas, né, para os católicos, para a monarquia católica de Portugal e Espanha. E por isso que eles criaram a Inquisição, para garantir que essas terras não fossem maculadas por nenhum pecado. Então, obviamente, tendo em vista isso, o casamento ele deveria ser pensado segundo a perspectiva da igreja. Porque se você pensasse a perspectiva do diabo, você poderia estar imaculando um território sagrado. É por isso que a resposta é a letra E. Mas para sanar essas dúvidas, galera, se eu não fui bem claro nessa explicação,
assistam a aula número 12, que lá estou sendo bastante claro. É a aula em que eu estou falando sobre a aquisição no Brasil. Então é isso, galera. Essa foi a análise de mais uma questão do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Se você teve alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Ative o sininho para saber as notificações. Me siga no Instagram. O link está no perfil, está na descrição do vídeo. E agora, galera, eu peço, por favor, apoiem o nosso canal. Seja um apoiador, seja uma apoiadora do nosso canal. O link para o apoio financeiro coletivo está também na descrição do vídeo. É o primeiro link que vocês vão ver na descrição do vídeo. Tá bom, galera? Eu conto muito com a ajuda de vocês para que a gente possa ter a tranquilidade de continuar oferecendo vídeos de qualidade para vocês, de qualidade educacional, para a gente estar trabalhando aí com a democratização do ensino. Tá bom? Beijos grandes e até a próxima. Tamo junto!